A paz, a Shalom de Yaush, irmãos. Amados, falar hoje aqui um pouquinho no capítulo 13 de Mateus, Matitial. Nós vamos estar falando hoje na parábola do semeador, onde tem várias profecias, né? Profecias dentro do capítulo. Só que hoje nós vamos estar falando uma que foi profetizada pelo profeta Isaías, Ishaial, lá no capítulo 6, do versículo 9 ao 10 de Isaías. Tem uma profecia que foi naquela época e é hoje nos nossos dias também. É aquela questão que o Novo Testamento assombra a aliança, a nova aliança é sombras da antiga aliança. Então, muitas coisas que aconteceram lá no passado, naquela época, é para os nossos dias também. Muitas coisas que aconteceu lá vai acontecer nos nossos dias. A nova aliança é sombras, são sombras, né, da antiga aliança. Então, muitas profecias que foi profetizada lá pelos profetas, que aconteceu naquela época, hoje para a nossa época, são sombras. Então aqui dentro desse capítulo 13, tem uma profecia que foi profetizada pelo profeta Isaías, Ishaial no hebraico, mais correto. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, sobre esse assunto. Esse capítulo 13 de Mateus Matitial, ele contém 5 assuntos, mas hoje nós vamos estar falando um pouco, hoje nós vamos estar falando só sobre a parábola do semeador. O assunto que nós vamos estar lendo aqui vai ser só a parábola do semeador, para que nós possamos entender um pouco dentro desse capítulo. Irmãos, a Bíblia, ela é 99%, ela é espiritual, tem que ser leitura espiritual. Não adianta ler com os olhos carnais, que é bom ler, mas o entendimento mesmo das escrituras, ela é espiritual. Então a Bíblia, ela é 99% espiritual, né? Os olhos carnais não vai conseguir discernir muitas vezes as palavras que estão aqui. Aqui nós vamos hoje estar meditando numa parábola que foi escrita, falada pelo profeta Isaías, Ishaial, lá na antiguidade, que ele fez essa parábola foi para os religiosos da época, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Vamos estar aqui lendo, né? Vou ler só a parábola, né? Só esse contexto, que é a parábola do semeador. Essa parábola, ela se encontra também em Lucas. No livro de Lucas se encontra também essa parábola. Porém, eu quero estar lendo aqui no livro de Mateus, de Matitial, porque por causa de 2 versículos. Um é por causa dessa profecia, essa profecia de Isaías, que aqui no livro de Mateus traz a profecia, e lá em Atos endossa ela. Lá em Atos, no capítulo 28, lá no capítulo 28, se eu não me engano, versículo 25. Deixa eu só confirmar. Atos 28, do versículo 25 ao 27, que endossa a mesma palavra, a mesma profecia que Isaías escreveu. Mateus, Matitial aqui, ele escreveu aqui, só que Lucas, no livro de Lucas, não vai encontrar essa profecia. E é por isso que eu estou lendo aqui a parábola do semeador no livro de Mateus, porque no livro de Mateus essa parábola, ela está mais completa. Ela está mais completa, devido
justamente a esses dois versículos que é a respeito da profecia do profeta Isaías, Ishaiah. Então vamos lá, vamos estar lendo aqui a parábola do semeador. Voltando aqui um pouquinho, irmãos, quero deixar bem claro, irmãos, que eu não tenho eloquência, eu não tenho oratória, né? Eu não tenho, como é que se diz? Ai, agora fugiu até a palavra agora. Enfim, eu só estou passando aqui o que o Eterno me mostrou, na simplicidade. Não estou aqui na posição de mestre ou coisa assim, negativa. Um é o nosso pastor, só um é o nosso pastor, o nosso mestre, que é Yahshua Mashiach. Todos nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. O Altíssimo, ele vai usar o corpo, ele vai estar revelando as profecias, as palavras para todos os membros, basta buscar. Aquele que buscar, tenha certeza que o Altíssimo, ele vai estar mostrando dentro das Escrituras as profecias, a palavra dele. Então, desde já quero pedir perdão aos irmãos por alguma falha minha, porque eu só estou aqui passando o que o Eterno me mostrou. Então vamos lá, sem mais demora, né? Sem mais delongas, vamos nessa então. Aqui diz assim, na parábola do semeador, Mateus Matitial, capítulo 13, diz assim: Tendo Yahshua saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por parábola, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E assentando-se dele, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhes: Por que ele falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vocês é dado conhecer os segredos do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Dá uma frisadinha aqui nesse versículo 12. Quando ele diz aquele que tem se dará e terá em abundância, ele está falando de conhecimento, que quem tem conhecimento, mais será dado. Agora, quem não tem conhecimento, até o que não tem lhe será tirado. Ele está falando aqui do conhecimento. Do conhecimento. Então vamos lá, o versículo 13. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Na verdade, no versículo 13 já começa a profecia de Isaías, né? E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. É aqui que depois nós vamos voltar, irmãos. É aqui que está a palavra. É a partir do versículo 13
até o versículo 15. Isso. Versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouviram e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que, ouvindo, é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Essa é a parábola do semeador. Agora, nós vamos voltar aqui, nós vamos frisar do versículo 13 ao 15, aonde vai se encontrar a mensagem desse capítulo. Esse capítulo, irmãos, ele tem mais de uma profecia. Ele tem mais de uma profecia, assim como todos os capítulos da Bíblia. Todos os capítulos da Bíblia, aonde vem trazer profecia, existe mais de uma profecia. Vamos pegar, por exemplo, o livro de Daniel, por exemplo. No livro de Daniel, no capítulo 8, tem lá a profecia do pequeno chifre, que é o surgimento do Império Romano. Ok, é uma profecia tremenda que o Atalaia, o mensageiro, ele já trouxe estudos aí em cima desse capítulo falando sobre essa profecia. Porém, esse capítulo de 8 de Daniel, ele não se encerra só na profecia do pequeno chifre. Ali há outras profecias. Inclusive, a profecia, uma outra profecia que está dentro do capítulo 8 de Daniel, é a profecia que começa lá em Jeremias e Irmial, no capítulo 11, a partir do versículo 18 ao 23. Essa profecia de Jeremias e Irmial, do capítulo 11, do versículo 18 ao 26, ao 23, ela fala sobre a vingança, né? A vingança sobre os homens de Anatote, né? Que é a linhagem sacerdotal. Inclusive o profeta Jeremias Irmial, ele era dessa linhagem, né? Sacerdotal da cidade de Anatote. Então ali ela tem uma profecia, em Jeremias tem essa profecia, que é para o povo de Israel. E essa profecia vai se completar, vai finalizar lá em Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo 24 ao 26. Ali vai se completar a profecia que está descrita em Jeremias, Irmial, capítulo 11, versículo 18 ao 23. Ela vai finalizar lá em Daniel, no capítulo 8, do versículo 24 ao 26. Só que isso aí vai acontecer no final dos tempos. Lá vai estar nitidamente claro essa profecia. Ou seja, no capítulo 8 de Daniel existe mais de uma profecia. Não é só do pequeno chifre, não é só do sacrifício da abominação desoladora. Não é só essa. Tem mais de uma profecia dentro do capítulo 8 de Daniel. Assim como aqui em Mateus Matitial, no capítulo 13, tem mais de uma profecia.
Aqui nós vamos estar lendo a profecia que Isaías e Chaial profetizou. E aqui em Mateus Matitial nós vamos estar entendendo que ela também se cumpre nos nossos dias. A profecia de Daniel 8, do versículo, na verdade a profecia de Jeremias, que está em Jeremias 11, do versículo 18 ao 23, que finaliza em Daniel 8, do versículo 24 ao 26, ela se confirma, ela se completa ali, vai finalizar, vai acontecer nos últimos dias. Ou seja, são sombras, todas essas duas profecias aqui que eu estou falando, são sombras. Foi na antiga aliança e ela vem para a nova aliança. São sombras das coisas que haveriam de vir. Mas vamos entrar aqui na onde eu vim fazer o estudo, que é dentro da profecia de Isaías e Chaial. Vamos lá, vamos entrar então na profecia. Ele diz assim, ó, eu vou ler do versículo 13 ao 15, e aí nós vamos entrar na palavra. E eu preferi ler aqui a parábola do semeador em Mateus Matitial por causa dessa profecia, porque aqui em Mateus Matitial, essa parábola do semeador, ela está mais completa. Ela está mais completa do que em Lucas. Em Lucas, apesar que Lucas, que é o livro considerado como escritura, né, o mais fiel. Mas aqui em Matitial, ela vem ser mais completa. Justamente por causa desses versículos, né, dessa profecia. Diz assim o versículo 13: Por isso lhes falam por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, né? Ouvindo ouvirão, mas não compreenderão, e vendo verão, mas não perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Se converta a Yahshua. Agora, irmãos, sombras, lembre que são sombras. Essa profecia, o profeta Isaías, ele falou essa profecia para os religiosos da época, daquela época. Os fariseus, saduceus, os religiosos daquela época. Essa profecia do profeta Isaías foi para eles. Eles ouviram, viram, mas não entenderam. Hoje não é diferente para os nossos dias. Muitos aí, esse sistema aí, os que estão presos nos sistemas, eles vão ouvir, vão ver, mas não vão entender nem compreender, para que se cumpra a profecia. Não é culpa deles, é para que se cumpra a profecia. Muitos, né? Muitos vão ouvir, ver, mas não vão entender. Assim como foi na antiguidade, porque Isaías profetizou para eles, muitos ouviram e não entenderam, não compreenderam e não aceitaram. Hoje é a mesma coisa. Hoje nós estamos anunciando Yahshua, que é a verdade, estamos aí anunciando a mensagem do reino, muitos tapam os ouvidos, fecham os olhos. Por quê? Porque está se cumprindo a profecia de Isaías, de Chaial, nos nossos dias. Assim como aconteceu lá no passado, hoje acontece nos nossos dias. Então, irmãos, não precisam se preocupar, porque tudo que está escrito vai se cumprir, inclusive essa profecia. Muitos aí ouvem Yahshua, ouvem a mensagem do reino de Yahshua, de Yahshua, eles não compreendem e não entendem, fecham os olhos e endurecem o coração. Está se cumprindo a profecia de Isaías. Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Eu vou estar lendo aqui, só para os irmãos ver que isso foi profetizado por Isaías.
Mateus ele trouxe lá na Nova Aliança e está endossado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, que eu vou estar lendo lá também, só para nós confirmarmos. Mas aqui eu vou estar lendo agora em Isaías. Eu vou estar lendo agora em Isaías, a profecia que nós lemos lá na parábola do semeador. Ele diz assim, ó, eu vou pegar aqui em Isaías a partir do versículo 8. Ele diz assim, ó, depois disso ouvi a voz do Altíssimo que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui foi Isaías que foi arrebatado e o Altíssimo ele estava lá presenciando a profecia que ia ser anunciada para os ialdins da época, né? Os religiosos. Aí o versículo 9 ele diz assim, ó: então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendereis, e vede em verdade, mas não percebereis. Ou seja, eles iam ouvir e não iam entender, iam ver e não iam perceber. Engorda o coração desse povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha eles a ver com os olhos, com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarados. Então aqui está falando a profecia que foi nos tempos antigos, que Isaías levou lá para os religiosos da época. Eles viram, ouviram, mas não entenderam e não perceberam. Hoje não é diferente, tá, irmãos? Hoje aqui no capítulo 13 de Mateus, de Matitiel, é até mais tremendo, porque ele ainda diz assim, ó, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado, ou seja, o povo ouviu de mau grado, o povo ouviu de mau ensinamento desde quando nasceu por gente. Desde quando as pessoas nasceu, desde quando nós nascemos, nós não ouvimos a verdadeira mensagem do reino. Nós ouvimos a mensagem que trouxe, que o Império Romano trouxe. Então hoje o mundo, o cristianismo em peso, o catolicismo, enfim, sistema religioso, ele não ouviu a verdade que foi do princípio. Ele ouviu de mau grado o que o Império Romano impôs, que é o que está aqui dentro das Escrituras. Só que as Escrituras é 99% espiritual. Se for ler com os olhos carnais, vai entender só o que Roma trouxe, só o que o Império Romano colocou aqui dentro. Mas com os olhos espirituais, nós conseguimos ver além disso. Aqui nós conseguimos ver a profecia que foi falada para os ialdins da época, os religiosos da época, e hoje está sendo revelada para nós. Agora, olha o que Mateus está dizendo, Matitiel está dizendo, que porque o coração desse povo está endurecido o coração do povo. Diz assim também, ó, porque o coração desse povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. O povo está com o coração endurecido, cauterizado com o ensinamento que trouxe Roma. Roma trouxe o ídolo Jesus, foi colocado no sistema. Os religiosos, eles estão convictos de que Jesus que é o verdadeiro nome do Salvador. Está convicto que essa mensagem é a verdadeira, né? Essa mensagem que está nas Escrituras. Eles estão convictos, porque está lendo as Escrituras com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. 99% aqui é espiritual. Se for ler com os olhos carnais, meu querido, não vai entender, não vai compreender. E essa questão também de que eles não vão entender e não vão compreender,
O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele também vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Deixa eu ver se eu abro aqui. 1 Coríntios capítulo 3, isso, eu já estou no 12. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Iau deu o crescimento. Simples essa palavra, né? O que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul está dizendo aqui é o seguinte: ele trouxe a mensagem foi entregue a ele, ele trouxe, ele passou adiante. Aí, quando ele diz Apolo regou, outros irmãos ali está reforçando a mensagem que Paulo trouxe, que é Iauxa, Aí quando ele diz, mas quem deu o crescimento foi Iau, ou seja, o Atalaia, ele trouxe a mensagem, o mensageiro aí, ele já trouxe a mensagem. Ele trouxe a mensagem, nós estamos aqui reforçando, ou seja, nós estamos regando, né? Estamos reforçando a mensagem do mensageiro. Aí quando diz que quem dá o crescimento é Iau, é porque é o seguinte: tanto o Atalaia como nós vai anunciar a mensagem, mas quem vai dar o entendimento é Iau. É Iau quem vai dar o entendimento. Não sou eu, Luiz Carlos, não é o irmão Romilson ou qualquer outro irmão que vai dar o entendimento. É Iau quem dá o entendimento. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Iau deu o crescimento. O que ele quer dizer com isso? O Atalaia, o mensageiro, traz a mensagem, nós ajudamos, nós reforçamos, é o que eu estou fazendo aqui, estou reforçando, mas o Atalaia já trouxe a mensagem Iau e Iauxa. A mensagem do reino já foi anunciada. Nós estamos reforçando, né? Regando. Mas quem vai dar o entendimento é Iau. Não sou eu, nem o irmão Romilson, nem qualquer outro irmão que vai dar o entendimento, mas sim Iau. Então as pessoas devem buscar na fonte, que é o eterno, Iau dos exércitos. Mas vamos voltar para a parábola. E aqui em Atos dos Apóstolos, onde endossa lá o que eu falei em Matitial, e li lá a parábola em Isaías e Shaial, ele diz assim em Atos ele diz assim, no capítulo 28, no versículo, a partir do versículo 25 a 27. Irmãos, vocês podem estar conferindo aí na casa de vocês, tá? Com a Bíblia de vocês. Não fique só nas nossas palavras. Busquem o conhecimento. Ele diz assim, ó: e como ficaram entre si discorde, se despediram, dizendo, Paulo, esta palavra bem falou o Espírito Santo. Espírito Santo é Ruá Kadosh, que é o mesmo que, o Ruá é o mesmo que vento ou sopro de vida, que é o Espírito do Pai, o Ruá do Pai. O vento, por exemplo, agora está tendo um ventinho aqui. Quando você sente o vento, você sente o Ruá do Pai, o Espírito do Pai, o Ruá do Pai. Nós não vemos o vento, mas nós sentimos. Bem assim é todo aquele que sente o Espírito Santo, o Ruá do Pai, né? Então a palavra Espírito é Ruá e Kadosh, que é santo, né? Que é o Merkadosh, né? Que é puro, né? Perfeito, né? Que é o Ruá Kadosh, Espírito Santo, né? Que no hebraico é Ruá Kadosh. Então eu vou estar lendo na palavra como está escrito aqui, para os irmãos que não têm familiaridade com os nomes entendam, tá? Isso eu falo para os críticos de plantão, porque tem um pessoal aí que eles gostam de criticar. Então já quero deixar bem claro que eu estou usando a palavra aqui Espírito Santo para os irmãos que estão dentro do sistema consigam entender. Porque se eu for falar direto com as palavras corretas, Ruach Kadosh,
né? E aí muitos irmãos não vão entender. Então, Espírito Santo, irmãos. Vamos lá. Espírito Santo, a nossos pais, pelo profeta Isaías. Olha aí, ó. Tá só falando da parábola, né? Que foi profetizada pelo profeta Isaías. Dizendo, vai a este povo e diz, de ouvidos ouvireis, né? Ouvirão, e de maneira nenhuma entenderão. E vendo, verão, e de maneira nenhuma perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente. Olha aí, ó, os ensinamentos. Ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se converta, e eu os cure. Viu a profecia do profeta Isaías, que está no capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Aí nós vemos para a nova aliança, que é sombras, foi sombras. O que o profeta Isaías profetizou lá é sombra para os nossos dias hoje, tá? Então, se você não está compreendendo, não está entendendo, não quer enxergar, a parábola do profeta Isaías e Ishaial está se concretizando, está acontecendo na sua vida também. Todo aquele que não está entendendo a parábola, a palavra hoje do reino Ial e Yalcha, está se completando, nessa pessoa está completando a parábola de Isaías e Ishaial, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, né? E aí nós trazemos para a nova aliança, porque é sombras. Se não fosse sombras, não precisava Mateus Matitial descrever essa profecia aqui no seu capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Não precisaria Atos dos Apóstolos endossar lá no capítulo 28, do versículo 25 ao 27. Não precisaria. Só que essa parábola, ela é sombras para os nossos dias. Isso se completará nos religiosos. Vai se completar nos religiosos. Vão ver, vão ouvir, não vão entender e nem compreender. A parábola vai se cumprir. As escrituras é tremendo, é revelador. A palavra é viva e eficaz. Está escrito? É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A palavra é viva e eficaz. Num capítulo desse aqui tem mais de uma profecia. Aqui tem mais de uma profecia dentro desse capítulo, como o capítulo 8 de Daniel que eu citei. No capítulo 8 de Daniel que eu citei, Daniel, né, para ser mais exato, lá dentro daquele capítulo existe mais de uma profecia. Existe a profecia do pequeno chifre, da abominação desoladora, e existe a profecia que foi profetizada pelo profeta Jeremias e Irmial, lá no capítulo 11, do versículo 18 ao 23. Basta os irmãos ler com os olhos espirituais que vão entender. Para o povo do Eterno, foi lá em Irmial, Jeremias. Assim como também assim como também Isaías. Só que foi na antiga aliança, na época dos profetas. Só que são sombras que vai vir para os nossos dias. Ou seja, essa profecia aqui de Mateus Matitial já está se cumprindo em nossos dias. Já está se cumprindo. Muitos aí estão vendo, ouvindo, mas estão fechando os olhos e endurecendo o coração. Estão convictos que Jesus é o Salvador. Essas pessoas ouviram de mau grado. Essas pessoas endureceram o coração e fechou os olhos. A profecia está tremendamente se cumprindo. Porque é sombras. A profecia de Isaías é sombras. A profecia de Daniel, na verdade a profecia de Isaías, ou de Jeremias, perdão, Jeremias Irmial, que está lá no capítulo 11, do versículo 18 ao 23,
ela vai finalizar no final da grande tribulação. O final da grande tribulação, a profecia que está em Jeremias Irmial, do capítulo 8. Perdão, irmãos. Do capítulo 8 é em Daniel. Do capítulo 11, do versículo 18, eu confundi 8 com 18. Do versículo 18 ao 23, vai se cumprir no final da grande tribulação. Ela vai se cumprir tremendamente lá em Daniel. Daniel, capítulo 8, do versículo 24 ao 26. Leiam atentamente essa profecia que se cumpriu, que vai se cumprir. Essa aqui de Isaías está se cumprindo nos nossos dias. Nos nossos dias está se cumprindo. Os religiosos estão com o coração duro e fecharam os olhos para a verdade. Eles não querem. Porque a profecia tem que se cumprir, irmãos. Não é nem culpa deles. Vai se cumprir. E por mais que eu fale, o Atalaia fale, ou outros irmãos aí falem, é Iau quem dá o entendimento. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele deixa bem claro em 1 Coríntios 3, versículo 6. Quem vai dar o entendimento é ele. Eu estou aqui falando 100% a verdade. O que eu estou falando aqui é 100% verdadeiro. Mas sou eu que vou convencer alguém? De maneira alguma. Quem vai convencer é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o próprio Eterno. Está escrito. Não tem o que discutir. O apóstolo Paulo deixou isso escrito. 1 Coríntios 3, versículo 6. Simples assim. A palavra é simples. A palavra do Pai é simples. Mas é isso aí, irmãos. Essa é a palavra para hoje. O que o Pai me mostrou. E eu venho aqui trazer para vocês, né? Essa profecia de Isaías e Ishaial já está se cumprindo nos nossos dias. A profecia de Jeremias e Irmial vai se cumprir no fim dos tempos, ou seja, dentro da grande tribulação. Para entender a profecia de Jeremias e Irmial no capítulo 11, do versículo 18 ao 23, para entender ela, leiam Daniel, capítulo 8, do versículo 24 ao 26. Aí vocês vão entender a profecia de Jeremias e Irmial. Eu vou ficar por aqui, né? Espero que esse conteúdo possa ajudar as pessoas. Como está escrito, eu plantei, Apolo regou, mas Iau deu o crescimento. O Atalaia já anunciou a mensagem. Nós estamos regando, estamos aqui trazendo uma palavra. Mas, meu querido, quem vai dar entendimento é Iau. É Iau. A palavra está clara. Está clara. É isso. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Iau e Iausha para todos. Espero que vocês busquem do Eterno, porque é dele que vem o conhecimento, o entendimento da palavra. 99% que está escrito dentro desse canon é espiritual. Busquem do Eterno. Agora, se vocês vão estar só ouvindo o que é dito pelos homens, os homens que leem isso aqui e distorcem isso aqui, vai se cumprir também a palavra onde diz: a quem tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Conhecimento, entendimento. 99% desse canon, desse ajuntamento de livro, é espiritual. Quem dá o conhecimento, o entendimento, é o Altíssimo, o Todo-Poderoso e Alto dos Exércitos. Vou ficar por aqui. A Shalom, a paz de Iau e Iausha. Aquele forte abraço de coração, um beijo de coração também. E até a próxima, se assim o Altíssimo, o
Todo-Poderoso e Al dos Exércitos permitir. Shalom de Alchemist.